Você deixa tudo para o último momento. Aí, chega no último momento, você se atrapalha toda, né? Então, o que que eu fiz? Eu estava vendo essas palestras e... Não, mas isso chega um ponto que seja ser grave, Luiz. Não é legal isso, não. E aí eu estava vendo, fazendo umas anotações, né? E aí o que que ele colocou? Que nesse momento de pandemia, a gente está conseguindo procrastinar mais ainda. Por quê? Porque a gente não sabe mais diferenciar o momento de fazer as coisas de casa e o momento da gente desligar as coisas de trabalho, o momento da gente fazer as coisas de casa e desligar, né? E aí o que que acontece? Eu falei, eu pensei, né? Eu, por exemplo, eu acordo, aí vou fazer umas coisas de casa, sento um pouco no computador, levanto para fazer almoço, depois venho fazer outra coisa, né? E aí fica nessa. E aí eu pensei também em vocês, né? Como é que será que é a rotina de vocês, com as atribuições de casa e com as atribuições de escola? Ah, professora, eu não faço nada em casa. Ótimo. Pena da sua mãe, pena da sua esposa ou do seu marido quando vocês estiverem mais para frente. Mas aí eu fiquei assim, sabe de uma coisa? Esse fim de semana eu vou deixar os meninos darem uma descansada e segunda de manhã eu posto. Aí eu organizei as atividades e só programei para publicar, né, as atividades de vocês. Só que aí não programou, não publicou. Porque quando eu programo para publicar, eu tenho que fazer isso turma por turma. Eu não posso fazer em uma turma e mandar fazer para as outras. Então já está pronto ali como rascunho numa turma e eu vou publicar para vocês para outra turma. Entender? Logo agora que acabar eu publico para vocês, tá bom? E aí eu pensei assim, não, vou deixar os meninos descansarem esse fim de semana, organizarem as outras disciplinas, porque eu vou colocar para vocês agora é formulário. Então vocês sentam, assistem um vídeo, preenchem direitinho e conseguem fazer. Pessoal, tá vendo direito? Ai, peraí, eu vi aqui. Pessoal, eu mandei convite. Não, Eduardo, eu acho que eu mandei o convite para você essa madrugada, não foi? 3 horas da manhã, cala a boca. E aí é isso que eu tenho que eliminar, sabe? Eu passo o dia fazendo as coisas de casa e à noite eu quero sentar e fazer as coisas da escola. Porque aí eu sento com mais calma à noite para poder fazer. Só que aí o meu cérebro fica muito acelerado, aí eu deito e não consigo dormir, né? Fico pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer, né? Ele estava criticando esse comportamento. Tá, pessoal, então vamos lá. Semana passada eu não dei aula na segunda, né? Porque meu filho estava doente. Na quarta, eu introduzi, né? Comecei o conteúdo de conjuntos para vocês. Expliquei a relação de pertence e não pertence, contido e não está contido, contém e não contém. Aí na quinta-feira nós começamos a nossa aula meia hora mais cedo. Por quê? Para repor a aula de segunda. Que eu poderia dar um atestado na minha aula de segunda-feira, de acompanhamento do meu filho, mas não quero que vocês fiquem tão diferentes dos outros primeiros anos. Então, eu repus a aula de segunda em duas etapas. Meia hora nessa quinta que passou e meia hora nessa quinta agora, tá? Então, essa quinta agora vai começar 2 horas também, tudo bem? Aí pronto, aí depois volta ao normal, tá bom? E aí, na aula de quinta, eu comecei com alguns exemplos sobre conjuntos, não é isso? E depois eu. Não, comecei com alguns exemplos e depois eu vim com conteúdo de geometria, belezinha? Então, eu vou ter que trabalhar o conteúdo de geometria paralelo com vocês, porque eu descobri que eu achei que eu fosse seguir com PD2 com vocês até o final do ano. Mas não. Eu vou. No segundo semestre, eu vou para os outros primeiros anos da aula de PD2. Então, se eu não der esse conteúdo agora para vocês, no segundo semestre vai ficar mais apertado para passar esse conteúdo para vocês. Então, por isso que eu vou passar agora, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de
conjuntos, tá bom? E aí, na quarta-feira, nós vamos fazer uma atividade no computador. No computador não, uma atividade online, nós vamos fazer essa atividade juntos, tá bom? É um site bem legalzinho, que ele é interativo. E aí a gente consegue fazer essa atividade no online. Quem tiver computador, eu acredito que seja melhor fazer pelo computador, tá bom? Deixa eu só encostar a porta aqui. Eu acredito que seja melhor fazer pelo computador. Eu tenho uma dificuldade, gente, de enxergar na tela do celular. Dá para fazer pelo celular? Dá. Mas se você tiver a opção de fazer pelo computador, faça, porque vai ficar melhor para você visualizar a tela. E essa atividade que a gente vai fazer online pelo Meet, ela vai valer ponto. Então, quem já tiver no Meet comigo, já vai ganhar essa pontuação automática. Quem não fizer essa pontuação, quem não fizer junto comigo pelo Meet, aliás, a gente podia deixar para quarta, para quinta, né, essa atividade, porque vai ser 1h30 de aula, então dá mais tempo da gente fazer. Vou deixar para quinta, tá bom? Então, quem fizer junto comigo no Meet, já ganhou a pontuação, 1 ponto dessa atividade, tá bom? Quem não fizer, vai fazer pelo Google Formulários no computador. Aí eu já vou colocar esse aviso lá na plataforma, tá bom? Para poder ver se o pessoal anima de entrar quinta. É porque quinta-feira, como a gente vai começar mais cedo, a gente vai ter mais tempo de aula. Então, eu acho que a dinâmica fica melhor da aula. Não é nem uma atividade grande, não. E é uma atividade bem legalzinha, tá, gente? Vocês vão gostar. E aí, quem não... Vale 1 ponto. 1 ponto. Quem não fizer online comigo, eu vou postar via formulário na plataforma. Aí vai dar mais um trabalhozinho. É o que mesmo, professor? Quando tá ouvindo, não? Eu vou passar, Carlos, uma atividade sobre conjuntos. É um site que tem na internet que eu descobri um dia fuçando aí, que ele tem uma atividade interativa para você fazer na hora. Então, assim, quais elementos pertencem ao conjunto U? Aí você vai selecionar os elementos e vai colocando dentro do conjunto. Então, nós vamos fazer essa atividade juntos. Aí ele manda você seguir para a próxima atividade. A próxima questão. Se você não fizer a questão certa, ele te mostra, entendeu? Que você errou a questão. E aí nós vamos fazer juntos essas atividades. Tá bom? Na quinta-feira. Aí quem fizer junto comigo, online, já tem 1 ponto. Não vai precisar fazer a da Ah, plataforma. tá. Beleza? A gente vai fazer juntos aqui. E aí, quem não puder acessar o Meet, vai fazer pela plataforma depois. Tá bom? Que eu vou mandar por lá via formulário. Não vai ser da mesma maneira, porque aí eu vou fazer algumas perguntas, ele vai ter que ler todo o texto, ele vai ter que tirar os prints e me mandar. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos estudar agora as operações entre conjuntos. Nós estudamos na aula passada a relação de pertinência e a relação de inclusão. Pertence e não pertence é de elemento para conjunto. Contido e não está contido, contém e não contém, é de conjunto para conjunto. Então, nós vamos fazer um formulário sobre essas atividades, tá bom? Valendo ponto, para vocês poderem fazer isso aí. Então, eu vou pegar questões parecidas do livro, monto o formulário para vocês poderem fazer. Eu não vou passar o dever do livro, primeiro que vocês não estão com o livro, e segundo que vocês copiam da internet. Então, eu fico muito bravo quando vocês copiam da internet, então eu não vou passar. Quando for no presencial, a gente vê isso daí. Tá com a previsão de vacinar os professores até início de maio. Aí no final, depois que eu não estiver gravando, eu faço uma pergunta para vocês, me lembra, tá? Então vamos lá. União de conjuntos. A união, gente, ela lembra vocês? Obrigada, Alice. Era essa pergunta que eu ia fazer. Entendeu? Quer dizer, os professores estando vacinados podem voltar às aulas. E vocês? E os pais de vocês? Porque eu vacinada, eu corro um risco menor de não pegar.
Mas e se algum aluno for contaminado e passar para um outro aluno? Aí esse aluno entra em casa e passa para outra pessoa. E aí? Né? Não, não é. É, deve ser, né, Francisco? Meu filho tem 7 anos e ele teve. Né? Enfim, vamos ver o que, que acontece. Então, vou colocar aqui o exemplo de dois conjuntos. Conjunto M. Mas, gente, o fato da gente ter pego, a gente não tá imune, não, viu? Você fica talvez imune uns 3 meses. Você tem anticorpos, depois não tem mais, não. É por isso até que eu tô com medo de mandar meu filho para a escola. Ele estava indo, mas. E o medo? Muito triste. Vamos lá, tem o conjunto M e o conjunto N. O que, que vocês acham que é a união de dois conjuntos? União. Quando eu falo de união, o Carlos Vinícius tem uma coleção de Hot Wheels. O irmão dele tem, mas eles não têm os mesmos, todos os mesmos carros. O Carlos tem carros que o irmão dele não tem. O irmão dele tem carros que ele não tem. Eles vão unir esses dois conjuntos, essas duas coleções. Vai ficar uma coleção maior do que a que o Carlos tem? Sim. 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 Exatamente. Vamos juntar. Nós vamos unir, nós vamos juntar os dois. Então, vamos juntar aqui. O símbolo de união é o U, tá? Os elementos que forem repetidos, eu não preciso colocar duas vezes. Então, aqui eu tenho o 0, o 1, o 2 aqui de baixo, o 3 tem os dois. Então, não preciso colocar o 3 duas vezes. O 3, o 4 e o 5. Não preciso repetir o 5 duas vezes. Certinho? Então, eu juntei os dois conjuntos em um só. Agora, eu vou colocar como que eu posso representar isso aqui no diagrama de Venn, tá bom? Porque, às vezes, algumas questões, elas vêm relacionadas no diagrama. Então, é bom a gente também estar trabalhando com a forma do diagrama. Então, vamos colocar. Vou colocar aqui o conjunto M. O conjunto M e o conjunto N, eles têm elementos em comum? Sim. 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 O 3 e o 5. Então, esses dois conjuntos, eles vão ter uma parte dos dois conjuntos que vão estar um em cima do outro, porque esses dois elementos estão nos dois conjuntos. Então, seria assim, ó. Os elementos do conjunto M. 0, 1, 3 e 5. 0, 1, 3 e 5. Agora eu vou traçar o conjunto N. O conjunto N tem o 2, o 3. Desculpa. Ele tem o 2, o 3, o 4 e o 5. Só que o 3 e o 5, o conjunto N também tem. Então, o que eu faço? Ó, esses dois elementos aqui, eles estão nos dois conjuntos. Se eu apago aqui o conjunto M, está lá dentro do M. Se eu apago aqui o conjunto M, também está aqui no M. Né? Então, a forma que eu poderia representar esses dois conjuntos é assim. O conjunto M e o conjunto N.
Se eu coloco o conjunto M separado daqui, eu não vou identificar quais os elementos que eles têm em comum. Como é que seria a união desses dois conjuntos? A união desses dois conjuntos é o quê? Ele todo. É isso aqui tudo. Porque eu não estou juntando os dois conjuntos? Concorda que essa área toda verde, ela é maior do que só a área do M? Ou só a área do N? Ela é um espaço maior? Concordam? Sim. 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 Então, essa aqui seria uma forma da gente representar a união de dois conjuntos. Entendido? Entendido? Sim. Entendido. Gente, eu tenho que comprar uns florais para minha cachorra, porque ô cachorra nojenta. A cachorra é estressada o tempo todo. O Luiz, que não estava entrando na sala. João, eu mandei o convite para você, não mandei, João? Tá. O Luiz, que não estava conseguindo entrar, conseguiu entrar, Luiz? O Luiz do M, que eu falo que eu não tinha colocado ele. Então vamos lá. Vamos ver outra operação dos conjuntos. Intersecção, interseção. De conjuntos. Vou colocar ali o conjuntos abreviado, tá? Intersecção de conjuntos. A intersecção de conjuntos, nós vamos ver os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Quer ter meu cabelo? Então, vamos colocar aqui os mesmos dois conjuntos, tá? Você sabe por que desse escândalo da cachorra? Meu portão da frente, ele é todo fechado. Lá em cima tem uma frestazinha assim, pois os passarinhos entram por ali e vêm voando aqui para trás. Ela fica num ódio, que às vezes ela late que ela vomita. Você acredita nisso? E eu doida para pegar um papagaio para criar. Mas eu tenho medo dela matar o papagaio. Botar esse papagaio para falar. Eu acho muito engraçado o papagaio falando. Sério, eu tenho medo de pegar um para criar e ela matar. Pensa numa cachorra chata. É ela. Vamos lá. A intersecção vai ser o que eles têm em comum. E o símbolo da intersecção é um U para baixo. Certo? Então vamos lá. Quais são os elementos que eles têm em comum? Tá, depois você termina de assistir a aula, tá, Maria Eduarda? Quais são os elementos que eles têm em comum? 3 e 5. 3 e 5. Então, isso daqui vai ser a intersecção do conjunto. Se eles não tiverem nenhum elemento em comum, a gente diz que a intersecção ela é vazia. Que aí não tem nenhum elemento em comum, intersecção vazia. Certinho? Vamos lá, então.
representar isso daqui usando o diagrama de Venn. O diagrama de Venn vai ser esse mesmo, né? Conjunto M, 0, 1, 3 e 5. Conjunto N de Nair. Isso era meu pai. Meu pai não falava N de nada. Ele falava N de Nair. Ai, gente, eu queria ir pra praia. Nada a ver, né? Pensei em Minas. Pensei que meu irmão mudou para Minas. E não se despediu da gente, tá bom? Porque tá em pandemia, né? Ele não pode ter contato com a gente. Ele foi embora para Minas e não se despediu da gente. Detalhe, minha mãe nem meu outro irmão sabem ainda. Quando a minha mãe souber. Qual deles? Que eu tenho 2. Qual que eu falei dele? Aquele que você disse que tinha mandado feliz aniversário e queria fazer um vídeo chamada com a filha dele, que era aniversário dela. Aí ele falou quando ela tivesse tempo. Esse, tá bom? Ele me ligou ontem para poder fazer a videochamada, tá? Olha só. Pois é. Por que ele não fez a videochamada? Porque ele estava de mudança. Então ele ainda estava escondido, né? Não podia falar comigo. Minha mãe não sabe, nem meu outro irmão. Quando a minha mãe souber, vai fazer minha mãe passar mal. Mas, enfim, né? Cada um é cada um. Vamos lá. Então, a intersecção entre eles vão ser o que eles têm em comum. O que eles têm em comum? O 3 e o 5. Então, vai ser esse miolinho aqui, ó, que é a intersecção entre eles. Vai ser esse miolinho aqui, ó. Esse miolinho tem um pedaço do preto e tem um pedaço do laranja. Então, é como se os dois estivessem se sobrepondo. Eu queria achar um papel que eu ia fazer isso aqui para vocês de uma outra maneira. Eu vou até anotar ali na minha agenda para ver se eu consigo achar. Sabe uns papéis transparentes que o pessoal que faz ovo de Páscoa caseiro? Ele é tipo, parece aqueles cadernos aqueles papel de encapar caderno. Que última parte? É tipo um papel transparente. O nome dele é papel celofone. Ah, tá, vou repetir. Então, aqui eu tenho o conjunto M e o conjunto N. A intersecção entre eles é o U de cabeça para baixo. São os elementos que eles têm em comum, 3 e o 5. Eu vou mostrar para vocês aonde que essa intersecção está usando o diagrama de Venn. Então, aqui eu tenho o conjunto M, 0, 1, 3 e 5. E tenho o conjunto N, 0, 3, 4 e 5. Onde vai estar representado, pode tirar print. Espera aí que eu já saio na frente, tá? Que aí você tira o print. Mas eu vou postar, eu tiro foto e vou postar isso também. Hoje eu atualizo tudo para vocês. Acabando aqui, eu sento minha bunda lá e atualizo. Professora, licença, só um minutinho. Você tá com a câmera ligada apresentando? Não. Ah, tá. Porque pra mim não tá aparecendo. Não tá aparecendo para você, não? Não, nem apresentação e nem câmera ligada. Não, eu não tô apresentando. Você tem que clicar no meu nome e fixar. Talvez tenha 2 nomes aí. Olha o nome que tá a oscilação de voz, o microfonezinho funcionando. Porque tá gravando pelo meu outro e-mail, mas no computador do Lucas, porque eu tô sem internet aqui em casa. Sim, entendeu? O meu tá fixado aqui o certo, só que tá só a sua foto. Você tá com a câmera ligada? Eu tô com 2, eu tô com Então 2 deve ser vezes o outro, logada. professora. Oi? Deve ser o outro. Ela só que deve Procura estar outro gravando. nome, Maria Eduarda. É porque se você olhar, vai ter 2 Maria Helena. Fixa no Maria Helena que tá tendo a vibração do microfone. Porque o outro Maria Helena vai estar os 3 pontinhos. Aliás, ele vai estar travado, ele tá sem áudio. Que o Lucas entrou com o meu login no computador dele para poder gravar, porque eu só gravo pelo computador. Conseguiu, Eduardo? Eu fixei os 2 pra mim ver qual era o certo e nenhum tá aparecendo a câmera ligada, só a foto mesmo. Nos 2?
Nos dois, eu fiz o teste aqui. Então faz assim, sai e entra de novo para ver se melhora. Talvez ela Tá tenha bom, que só um minutinho. autorizar nos aplicativos dela também, professora. Não, acho que não precisa disso, não. Entra e sai de novo, Eduardo, para ver. Então vamos lá, Luiz. Então, eu vou pintar aqui qual parte que representa essa interseção. Aqui no N, eu tenho o elemento 3 e 5. Aqui no N, eu tenho o elemento 3 e 5. Então, é esse miolinho aqui, ó, que representa a interseção desses dois conjuntos. Aí eu pintei de laranjado. Beleza, Eduardo. Certinho? Tá, agora eu vou tirar a foto, tá bom? Pronto. Deixa eu apagar o quadro e a gente vai ver a outra operação, que é a diferença. Gente, o que é diferença? Qual operação que a diferença lembra para vocês? Qual operação que a diferença lembra para vocês? Subtração? Subtração, exatamente. Então vamos lá, diferença entre conjuntos. Nós vamos pegar os mesmos dois conjuntos e vamos fazer a diferença entre eles, a subtração. Gente, na subtração, nós vamos fazer, não é diminuir o valor numérico de um conjunto, de um elemento do conjunto pelo outro, não. É isso não, viu? Porque muita gente fez isso na prova que eu apliquei em 2019. Vamos lá. Gente, 2019 aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu apliquei uma prova para uma turma, para as turmas, né? Foi essa prova aqui, ó. Eu coloquei aqui 3 conjuntos intercalados, assim, né? Eles têm elementos em comum, tem interseção. Aí eu pedi para identificar o elemento conjunto 3, o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, só para identificar os elementos. Depois a interseção entre eles, depois a interseção dos 3 e depois a diferença. Gente, teve gente que deixou a questão em branco, teve gente que marcou X nessa questão. Eu tenho um vídeo do meu filho, na época o meu filho tinha 5 anos, tá bom? Eu tenho um vídeo do meu filho respondendo essa questão, tá bom? A pessoa não se dá o trabalho de ler, né, velho? Interessante esse negócio. Essa mesma provinha eu vou passar para vocês, mas aí eu vou passar agora tudo no... Juro, Lucas, juro. Eu vou passar ela para vocês toda no formulário. Dá um trabalho fodido para botar isso no formulário, mas sai mais rápido. As respostas, eu não tenho que ter o trabalho de ficar corrigindo. É ruim porque dá para vocês chutarem, né? Eu não gosto desse negócio de chute. Vamos lá, então. Vamos fazer a diferença entre esses dois conjuntos. Eu vou fazer o conjunto M menos o conjunto N. O que vai ser o M menos N?
Eu vou pegar os elementos do conjunto N e vou tirar os elementos que ele tem em comum com o conjunto N. Eles têm em comum o 3 e o 5. Então, eu vou pegar o conjunto M e tirar os elementos que ele tem em comum. Tirando os elementos que ele tem em comum, sobrou quem? O Tirando os 0, elementos que eles têm em comum, sobrou quem? o 2 e o 4. Não, no M. 0 e 1. 0 e 1. No M, 0 e 1. Isso. Zero e 1. Como é que eu represento isso daqui dentro do conjunto, dentro do diagrama? Vamos lá. Eu tenho o conjunto M, 0, 1, 3 e 5. E tenho o conjunto N, 2, 4, 3 e 5. O que é o M menos N? Eu vou pegar o conjunto M e vou tirar isso daqui. Vou tirar. Essa parte que sobrou é o M menos N. Essa parte aqui que sobrou vai ser quem? M menos N. Certinho? Então, eu pego, que é o 0 e 1. Eu pego o conjunto N e tiro o que ele tem em comum com o conjunto N. E fica o elemento 0 e 1. Então, é essa parte do conjunto que é a diferença. Tá bom? Quando eu perguntei aqui, o que sobrou? Aí alguém aí respondeu, o 2 e o 4. Já antecipou uma resposta. Agora, eu vou ver o contrário. Eu vou ver o N menos o M. Será que é a mesma coisa? Eu vou ver o N menos o M. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o conjunto N e tirar o que ele tem de comum com o N. Se eu tirar o que tem em comum com o N, sobra quem? O 2 e o 4. 2 e o 4. 2 e 4. E aí nós vamos representar isso aqui no diagrama de Venn. Então vem que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Saudade de um trio elétrico. Saudade de um showzinho, né, minha filha? Ano que vem eu vou passar o carnaval em Salvador. Sei que eu tô velha pra isso, mas eu vou. Tá nova ainda. Todo show agora eu vou. Todo sábado eu vou pro samba. Vou viver intensamente agora. Bora pra Bélgica, vamos. Onde é que é a Bélgica país mesmo? Ela não é muito frio, não? Ah, mas lá tem muito homem louro, né? Eu não gosto muito de louro. Mas vamos, bora pra Bélgica. Vamos lá. Pega o conjunto N, e tira o que tem em comum com o N. Olha aqui. Vai sobrar quem? O 2 e o 4. Essa parte aqui, ó. Essa parte, a laranja, é o M de Nair, menos o M de Maria. Certinho? Deixa eu só marcar aqui, ó. Pra ficar diferente. Gente, eu amo escrever com pincel colorido. Vocês nem perceberam, né? Tá faltando vermelho. Eu tô sem tinta do vermelho. Eu tô usando laranja. Certinho aqui, meu povo? Belezinha? Sim. Tá. Então, eu tô devendo para vocês Bem. postar a aula
de quarta, postar a aula de quinta e postar a aula de lá nossa senhora, gente, da tarefa da água para vocês irem adiantando, tá bom? E as fotos também, né, professora? Oi? E as fotos também, né? Sim, as fotos também, eu sempre posto com as fotos. Aí, gente, o que acontece? Isso aqui que eu mostrei para vocês é o material impresso, né? Esse material impresso, eu faço para fiz ano passado para quem não tinha acesso à internet. Aí, eu não coloquei lá no quadro, tá resumido. Eu vou postar isso aqui para vocês também, tá bom? Para, de repente, quem não pegou a explicação do quadro, né? Aí fica, ai, professora. Fica Aí até eu falo assim, ótimo. se quiser imprimir, até imprime. Acho que não precisa não, mas tem gente que é chique, tem impressora em casa, então imprime, né? Belezinha? O próximo assunto, eu teria que explicar mais uma operação entre conjuntos, que é o complementar de conjuntos. Só que isso eu vou explicar depois para vocês, porque eu acho ele um pouco confuso para entender. Aí, primeiro vamos fazer os exercícios dessas operações, depois eu explico o complementar. Belezinha? Beleza. Então, beijo, meu povo. Podem descansar. Lucas, você pode parar, interromper a gravação aí. Ok. Ai, Marcos, eu adoro esse desenho do Meliodas. Que você botou o bonequinho aí. Só que não é o Meliodas, não, é o outro. Eu esqueci o nome dele. Bem. Scanner, isso mesmo. Vou voltar a assistir. Entrou a quarta temporada, eu nunca mais assisti com meu filho. A gente assistia todo dia. Ele é brabo. Adoro. Beleza, gente. Então,